possibilidade, pastor, do Papa ser, o próximo Papa vir a ser, então, o anticristo? Eu acho que não. Essa ideia de que o Papa vai ser o anticristo e toda essa especulação que sempre surge quando o Papa morre, foi a mesma coisa anos atrás, quando aconteceu do Francisco assumir, antes disso, quando Bento XVI assumiu. Toda essa especulação que surge, ela é justamente isso, especulação, e carece de uma boa hermenêutica das profecias bíblicas. Tem várias camadas de problema nessa visão. Uma delas, por exemplo, é associar o anticristo sempre, de algum modo, à figura da Igreja Católica, à instituição da Igreja Católica. Então, o Papa é o anticristo, a Igreja Católica como sendo a grande Babilônia, né? Algo que vem até dos reformadores. Os reformadores, no seu tempo, viam a Igreja Católica como essa Babilônia, por ter uma religião desvirtuada, e de fato o romanismo é uma religião desvirtuada, é uma seita cristã de mais de 1 bilhão de fiéis, e teologicamente está errado, ensina algo errado. E eles viam o Papa como anticristo. Então, de algum modo, isso ficou na nossa mente, e juntando com essas especulações todas, as pessoas falam, não, o Papa é essa figura, que ele vai ser o anticristo e tal. E ainda junta com outras supostas profecias que são historicamente questionáveis, teologicamente questionáveis, enfim, essas coisas de Nostradamus, essas profetadas todas aí que o pessoal tenta ficar fazendo conta para saber quem vai ser o Papa e tal. Então eu acho que não é o Papa, não é algo que o crente, o cristão protestante tem que ficar preocupado de saber quem vai assumir o posto da Igreja Católica ou não. Isso não nos diz respeito. A gente lutou pela independência na Reforma Protestante, a gente ainda ficou preocupado com o que acontece lá. Isso não faz o menor sentido. E além disso, eu acho que existe muito... Nós, na nossa posição, a gente tem que ser muito lúcido. E existe muito sensacionalismo, para usar uma linguagem mais contemporânea, muita fake news em volta dessas profecias bíblicas do fim do mundo e tal, de Apocalipse, envolvendo a Igreja Católica, envolvendo o fim do mundo, e a gente tem que colocar os pés no chão, com sobriedade, com lucidez, com clareza, e falar, olha, a Bíblia ensina isso, 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 essa profecia não tem nada a ver com aquilo, desencana disso, e incentivar o nosso povo a estudar a Bíblia. Não ficar dependendo de hermenêutica de TikTok, que é uma tragédia, né? Porque a primeira coisa que precisa ser bem definida aqui é a questão seguinte, de perguntar se o Papa pode ser o anticristo e perguntar se o Papa pode ser a besta, são duas coisas diferentes, né? Porque é muito comum as pessoas não fazerem essa distinção em Apocalipse 13, que fala de duas bestas. A besta do mar, e este sim é o anticristo com seu império político, mas logo depois dele vem uma outra besta, a besta da terra, e este é o falso profeta com seu império religioso. Então, o cenário do período tribulacional descrito no livro de Apocalipse nos fala de duas bestas, dois personagens históricos, dois homens distintos, né, e que serão parceiros, né, em conjunto eles levantarão esse império iníquo do fim dos tempos. Então, quando a gente pergunta se o Papa pode ser o anticristo, eu acredito que não. Por quê? A Bíblia nos mostra em vários textos que o anticristo em si, a pessoa dele, por definição, ele será um grande líder que surgirá dentre os gentios, que os judeus irão inclusive acreditar que ele é o Messias que ainda não tinha vindo, ele será um falso Messias. Isso é representado, por exemplo, pelo cavaleiro de cavalo branco ali em Apocalipse 6, né, um falso Cristo. E o próprio Senhor Jesus disse lá em João 6, né, eu vim em nome de meu Pai e vocês não creram, mas se no futuro vir outro em seu próprio nome, nele vocês vão crer. Ele já estava apontando ali para o anticristo, mas dentre as características do anticristo, eu acho que isso deve ser muito bem ressaltado e poucas pessoas falam sobre isso. Na Bíblia, o anticristo não é definido como um líder religioso. Ele é definido como um líder político e militar. A liderança religiosa está debaixo do outro personagem, do falso profeta. Então, sendo que o anticristo será um líder político,
ele não estará diretamente envolvido com nenhuma religião, e muito menos poderá ser o líder de alguma religião. E para exemplificar isso, eu gostaria de ler aqui Daniel 11, verso 37, né? Aliás, verso 36, para dar mais contexto, aqui falando sobre o anticristo, né? O rei fará o que bem entender. Ele se exaltará e se engrandecerá acima de todos os deuses, e dirá coisas jamais ouvidas contra o Deus dos deuses. Ele terá sucesso até que o tempo da ira se complete, pois o que foi decidido irá acontecer. Agora olha o 37. Ele não terá consideração pelos deuses dos seus antepassados, nem pelo Deus preferido das mulheres, nem por Deus algum, mas se exaltará acima deles todos, né? Então, esse é um dos textos que nos mostra isso, que ele próprio não estará envolvido com religião e ele não adorará nenhum Deus. Ele vai considerar a si mesmo como sendo um Deus, né? Por textos como esse, eu acredito que o anticristo não poderá ser um líder de nenhuma religião, nem o catolicismo. Logo, o Papa não pode ser o anticristo. Agora, com relação à figura do falso profeta, aí é uma outra questão.